Bem, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença aqui. Contrariamente ao habitual nestes eventos da APE, não temos hoje a presença do bastonário, que está numa presidência aberta, algures, com toda a direção. Curiosamente, amanhã à tarde vou, enquanto APE, vou com ele para a Tunísia, para assinar o protocolo com a Ordem dos Engenheiros da Tunísia. Portanto, mas de qualquer maneira, um sinal desta cooperação da APE com a Ordem dos Engenheiros e, portanto, estando a ser gravado, devo agradecer à Ordem dos Engenheiros a disponibilidade que tem sempre para este espaço. Depois de enquadrar aqui a atividade da APE, porque é que estamos aqui, enfim, acho que é uma associação conhecida e reconhecida. Tivemos muito recentemente uma iniciativa que nos encheu, posso usar a palavra orgulho, porque tivemos essa capacidade de mobilizar 21 associações do setor para assinarmos um documento, uma declaração, portanto, procurando trazer o equilíbrio e a disponibilidade dessas associações de participarem no processo da transição energética em Portugal. E, de facto, para nós foi muito importante conseguimos produzir com relativa facilidade um documento que arruma um conjunto de ideias, não toma opções definitivas sobre o que quer que seja, mas afirma todo o setor da energia em Portugal e com o seu impacto que tem na economia. Certamente os que estão aqui na sala são os primeiros a reconhecer que é assim. Aproximando-me do tema de hoje, recordar que em 2023 a Associação Portuguesa de Energia lançou um inquérito, um survey, um estudo, de que eu tenho aqui uma brochura, que depois divulgámos, enfim, com grande abundância, sobre a transição energética. E identificámos daquilo que são os temas chaves, e usando os palavrões deste tempo, 5 clusters e 3 enablers, e dirigimos as questões a um conjunto de especialistas do setor, naturalmente mais orientado porque eles são associados da APE, mas para além disso dirigimos a pessoas do setor que nós entendemos que refletem sobre o assunto e que têm a sua opinião bem formada. E, portanto, foi um estudo bastante exaustivo, responderam 130 pessoas, muito qualificadas do nosso ponto de vista, e levaram-nos a 12 conclusões. E se a primeira era relativamente óbvia, que era sobre a energia solar e eólica como motores de transição energética, depois havia mais 11 que falam em temas vários, que vão, talvez referindo os últimos, a questão da aposta no talento, a organização da administração pública. Portanto, para conseguirmos transformar este setor é preciso muito mais do que aquilo que às vezes se apresenta. E nesse estudo que fizemos, colocámos a questão da opção nuclear. Vale a pena conversar sobre isto, vale a pena, porque quem anda na energia não pode fugir de debater o que quer que seja, e portanto tem que estar atento ao mundo, independentemente de viver em Portugal e ter as suas especificidades enquanto país, mas num documento que tive a oportunidade de ler para esta conversa, há nesta altura 400 e tal reatores ativos e a produzir em todo o mundo. E, portanto, quem está na energia tem que ter a noção, se quer ver para lá de Badajoz, não é? Naturalmente. E, portanto, nesse sentido, até num mundo em que o debate é cada vez mais global, nós colocámos esta questão e 3/4 consideraram um pouco relevante, mas 1/4 disse vale a pena conversar sobre o nuclear. E, portanto, a APE vai percorrendo as suas 12 conclusões e achou que era a única organização capaz de promover uma conversa sobre o nuclear. E, nesse sentido, tomámos a iniciativa de organizar esta sessão e naturalmente, temos o privilégio de ter pessoas que acho que nos vão ajudar a perceber um pouco melhor este tema. Neste caso, o
o Bruno Gonçalves e o António Vidigal, que eu não vou detalhar em termos curriculares, mas que todos conhecem e todos percebem que são pessoas que nos podem ajudar a seguir o tema e a ter algumas pistas daquilo que podemos dar atenção. Nesse sentido, eu preparei uma folhinha com um conjunto de temas, não sei se vamos passar todos, partilhei com eles. Nós fizemos um almoço muito interessante, que é uma pena não estar gravado, porque dispensava esta tarde. Portanto, a gente mandávamos o já agora, para evitar temas, cada um pagou o seu. Hein? Isto agora é sempre tudo tão perigoso. E portanto, nesse sentido, e a ideia desta hora e pouco de debate, e depois, naturalmente, abrimos para a audiência, era passar por estes temas, se não em todos, mas alguns deles, que eu, na altura, desenhei esta folhinha e depois, na conversa com eles, acrescentei. São as questões sobre as quais vale a pena falar e, naturalmente, não tendo aqui a conclusão, ajuda-nos a pensar sobre o tema. Talvez recordar que, particularmente para os mais jovens, eu apanhei isso na fase inicial da minha carreira, enfim, é conhecido pelo legendado da sala que eu sou um eletrotécnico com 40 e poucos anos de EDP, portanto sou mesmo da sopa da corporação e, portanto, tenho este privilégio de ser agora presidente da Associação Portuguesa de Energia, mas lembro-me de que em Portugal houve um debate muito forte, muito intenso sobre o nuclear que chegou ao Parlamento. Portanto, houve com grupos muito determinados, os nuclearistas e o antinuclearista, portanto, houve figuras de grande relevo em Portugal. Isto mais ou menos quando se estaria a decidir fazer Sines, e portanto fez-se o carvão de Sines em detrimento de uma central nuclear, por mais pequena que fosse. E portanto estão a ver que foi um debate muito intenso. Portugal avançou para o carvão, já tinha o fuel óleo, avançou para o carvão, tinha sempre a componente hídrica que ainda hoje é uma marca do nosso setor. Depois o gás natural apareceu muito depois, a central de conversão do carregado, em parte, o PEG, e depois a turbogás, e muito mais tarde Lares, enfim. Mas eu diria que a partir do momento em que se fechou o debate sobre o nuclear, uma opção diferente. O que se verifica é que hoje o tema é conversado, para quem aparece nos fóruns de energia, não tanto em Portugal, mas da minha experiência, é bom que nós não estejamos em Portugal fechados e que estejamos a perceber o que é que está a acontecer no mundo, até porque o mundo é cada vez mais global. E nesse sentido, acho que ter, por exemplo, centros de competência como o que o Bruno lidera é fundamental para o país ter sempre alguém que sabe alguma coisa sobre o assunto, não é? Porque eu sou do tempo, perdoa-me a EDP tinha um departamento que era mesmo equipa de projeto central nuclear. Portanto, a EDP teve a organização teve definida nesse sentido e, portanto, é evidente que tudo isso faz parte da história, mas é uma história que possivelmente daria um outro fim de tarde e com outra aproximação. Pronto. Dito isto, que eu não quero roubar tempo a quem vocês vêm cá para ouvir, destes temas defini para aqui um circuito de sequência. E a primeira questão, que ia colocando ao Bruno e ao Vidigal, ia começar pelo Bruno, porque o Vidigal foi um professor no técnico e eu tenho esta oportunidade de o secundarizar. Não é? Portanto, aliás, está ali também o professor Pena Paiva, que foi um professor no técnico. E foi aluno. Foi aluno do teu professor. Portanto, aprendi o que te ensinei, aprendi com o Zé Pedro. E, portanto, a primeira questão é esta, e que eu aqui tinha, que competências há em Portugal para começar sequer a conversa sobre o nuclear? Temos conhecimento,
onde é que ele está. O primeiro ponto que eu colocava ao Bruno e depois ao Vidigal é competências é que temos para, ou o que é que pode ser necessário preservar para manter a capacidade de analisar o tema. Já não digo de fazer o que quer que seja, mas pelo menos capacidade de analisar. Força. Boa tarde. Antes de começar, gostaria muito de agradecer a oportunidade de podermos falar sobre este assunto. Acho que é algo que vale a pena discutirmos, vale a pena pensarmos o futuro do país. É um prazer discuti-lo com o António Vidigal. Eu sei que alguns esperam que isto seja um pugilato e por isso eu trago. Mas eu trago-te um par de luvas, precisamente. Já estou mais descansado. Eu trago-te um par de luvas mas esperamos que seja um debate, não necessariamente um pugilato. Porque sabes que eu tenho este defeito, digo sempre o que penso. É só o que é esperado. Em termos de competências, como sabem, até 2019 Portugal teve um reator experimental em operação, o que significa que havia algumas competências do ponto de vista nuclear e continua a haver competências do ponto de vista das tecnologias nucleares centradas no campo tecnológico e nuclear, que é um dos polos do Instituto Superior Técnico. Existe o Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear desde 1989 e que tem desenvolvido atividades na fusão nuclear, mas a fusão nuclear tem convergido cada vez mais também para a área das tecnologias nucleares à medida que a fusão nuclear começa a avançar para a construção de grandes máquinas e com o objetivo de produzir eletricidade, o que quer dizer que existem algumas competências, não existem as competências necessárias neste momento para construir um reator nuclear, mas existem pessoas com conhecimento. O que não podemos também esquecer é o número de pessoas que estão no estrangeiro a trabalhar nesta área. E existem várias. Há muita gente no estrangeiro a trabalhar no nuclear, há pessoas que estão a trabalhar na Rolls-Royce, há pessoas que estão em Inglaterra, em vários locais distintos, mas que estão ligadas ao nuclear. Temos em Espanha, um dos líderes do nuclear é português, é engenheiro mecânico, e, portanto, existem muitas competências. É preciso também não esquecer que as competências necessárias para o nuclear não é necessariamente só engenharia nuclear, tecnologias nucleares. Há muita engenharia mecânica, termodinâmica, engenharia civil, há muitos aspectos que são necessários para construir uma central nuclear e que Portugal tem formado muitos e bons engenheiros que infelizmente não temos capitalizado e temos deixado muitos destes sair para fora do país. Se bem que sair para fora do país, de facto, tem valor. Eles ganham em currículo, ganham em experiência, ganham em métodos de trabalho que podem trazer de volta. No entanto, o país perde se não criar as condições para que essas pessoas venham de volta e tragam esses conhecimentos. Por isso, não tendo todas as competências necessárias neste momento, eu não diria que estaria preocupado que não consigamos atrair as competências necessárias ou começar a formar aquelas também que poderão vir a ser necessárias. Um projeto nuclear não é para amanhã. Como todos sabem, uma central nuclear demora tempo a construir e dá tempo para formar, dá tempo para pôr pessoas no estrangeiro a trabalhar envolvidas nos vários projetos que estão a ser desenvolvidos e com empresas para também trazerem esse conhecimento. Não sei se sabem a história da junta nuclear em Portugal ou como é que começou a nuclear em Portugal, mas foi efetivamente com professores ou pessoas, alunos de doutoramento que foram para fora e que depois trouxeram esse conhecimento e começaram a formar grupos em seu torno, com financiamento, um financiamento até substancial na altura para criar o campus de Sacavém, e que foi assim que se começou a construir esse conhecimento, já na altura, com o objetivo de mais tarde vir-se a concretizar num reator nuclear. Ou seja, o caminho tem que ser feito, é necessário formação, mas não é um caminho impossível de fazer, porque temos muitos e bons engenheiros capazes de o fazer. António? Só posso estar de acordo, mas tenho também várias divergências. Para já, diria que tenho idade suficiente para ter acompanhado este tema desde pequeno. O meu pai adorava a nuclear e com meia dúzia de anos, quando era muito novo, houve em Portugal, os Estados Unidos organizaram uma ação em Portugal que é Atoms for Peace, que montaram uma tenda quase de circo, onde hoje é a Praça de Espanha, e foi um dos motivos que me levou a ir para a engenharia. Depois, ao longo do liceu, tive excelentes professores no Liceu Camões que nos levavam ao reator de Sacavém, portanto tinha um entusiasmo imenso no tema.
tive o privilégio de ter trabalhado ainda, não muito, mas nos estudos de rede do projeto de Ferrel, e foi com grande desgosto que o vi ir abaixo. E também me apercebi que era uma das grandes fragilidades de um projeto desta dimensão, deste custo e deste impacto numa zona que é muito sensível socialmente. Porquê é que eu digo isto? Porque, na minha opinião, e que segui o tema de perto, a paragem de Ferrel, uma única pessoa consegue parar um projeto desta dimensão. Na altura foi o meu amigo, depois tornei muito amigo dele, foi o professor Delgado Domingos, que foi a figura que parou o projeto, portanto, e que uma pessoa fez isso. E noutro campo completamente diferente, que é na barragem de Foz Coa, também vi como uma única pessoa, que foi uma arqueóloga, Mila Simões de Abreu, também parou a barragem. O português não liga a dinheiro, e se aparece alguém a defender completamente uma coisa que não é... Qualquer das duas não fazia sentido, mas facilmente acontece uma coisa destas. Depois tenho imenso prazer em estar aqui, porque o tema é importante, e se há pessoas como o Bruno e como o amigo Sampaio Nunes, que têm grande paixão pelo assunto, o tema é também importantíssimo para mim. Mas aí é que vou relativizar, que é o seguinte, portanto, a energia nuclear hoje em dia, com o tipo de tecnologia que é utilizada, tanto que eu ia dizer abusivamente que é a tecnologia do tipo Lightwater Reactors de ciclo aberto, quer dizer, que não são fast breeders, tem uma potencialidade limitada. Portanto, é uma tecnologia excelente, que não pode ser desprezada, mas, na minha opinião, é uma tecnologia de nicho. Depois vamos aí. Então, mas eu despacho rapidamente. Só se conseguimos, se temos gente para... Deixa-me acabar só o raciocínio, portanto, mas que vai ter aí. Porquê é que eu digo isto? Digo isto porque se hoje em dia, portanto, a energia nuclear no mundo satisfaz 10% do consumo de eletricidade, no final do século passado satisfazia 18%, já só satisfaz 10%, e satisfaz 4% da energia final, e aqui é que é o meu ponto, eu não vejo que consiga satisfazer 40%. Com estas tecnologias, outras novas sim, e era aí que eu queria chegar, é que o que eu defenderia é que Portugal, para se posicionar, não se devia posicionar nas tecnologias do passado, devia se posicionar nas tecnologias do futuro. As chamadas, eu defendo muito os SMRs, mas mais do que SMRs, defendo os AMRs, que são os Advanced Modular Reactors, e o que faria, tanto tornaria esta tecnologia tão sexy como no técnico foi a aeroespacial, que embora não haja pessoas a trabalhar, ou já começa a haver ao lado da minha casa, portanto há uma empresa com 100 engenheiros portugueses que trabalham em módulos para a indústria espacial. E, por exemplo, a Vestas está cheia tem quase 1000 engenheiros a trabalhar, portanto, nestes temas, utilizando as pessoas da aeroespacial, e quando eu estava na inovação da EDP, qualquer pessoa que viesse com uma boa nota de aeroespacial contratávamos, independentemente não queríamos fazer naves espaciais nem foguetões. O que eu veria para o técnico, para criar valor, é criar este entusiasmo de que a nuclear tem muito que fazer no futuro, tem espaço imenso nas áreas que o Bruno fala, como, por exemplo, a fusão nuclear. Há empresas como a Helion Energy, que diz que tem um reator a funcionar em 2028, terá ou não, mas no fundo tem esse entusiasmo. Eu acho que era este entusiasmo que é preciso passar aos alunos. E, portanto, eu punha o peso todo aí na formação, mais do que só chamava a atenção, que mais que engenharia e cientistas, o que eu tenho ver falhar nos grandes projetos nucleares, na reconstrução e na recuperação das centrais nucleares francesas, é soldadores. Isto precisa de pessoal altamente especializado na parte mecânica. Por exemplo, aquele problema de stress de corrosão, corrosion de stress que houve em França, a França foi buscar soldadores ao Canadá, a toda a parte do mundo, pessoas certificadas para fazer esse trabalho. Ir por este caminho não é só criar engenharia no técnico, é criar todas as componentes que são necessárias para isto. Bruno, fusão nuclear, aliás, o meu amigo é presidente do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear.
Já vamos à fusão nuclear primeiro. Ainda bem que temos em Portugal o Instituto de Soldadura e Qualidade, que é uma grande empresa, que tem contratos no ITER de grandes dimensões e que tem capacidade, se calhar, para formar muitos dos soldadores ou ajudar a dar a formação necessária para termos os soldadores e resolver pelo menos parte desse problema que acabaste de identificar e que sim, é necessário técnicos. Temos uma discordância, provavelmente, em termos de tecnologia, é algo que eu acho que vem ajusante das outras necessidades que têm que ser discutidas antes de decidirmos qual é a tecnologia a adotar, mas em termos de formação, ser um reator dos atuais, um EPR2, ou trabalhar num SMR, do ponto de vista de competências, as competências necessárias são mais ou menos a mesma. A tecnologia pode variar, mas o que vão aprender, as necessidades de regulamentação, acabam por, de alguma forma, convergir, e eu acho que abre a oportunidade a trabalhar em várias tecnologias, e tudo isso tem valor e não é limitativo, independentemente de em que áreas se trabalha. Claro que eu diverjo em relação a os reatores já estão ultrapassados de grandes dimensão, não é verdade, e tem vindo a ver que tem havido um forte investimento, e também é preciso relembrar os 10% no mundo de nuclear. Na Europa são de 20% a 25% de energia nuclear que é produzida, o que também é bastante significativo, e a Europa tem condições, e muitos países têm demonstrado interesse em fazê-lo, para aumentar a quantidade de eletricidade produzida com recurso à energia nuclear. A fusão nuclear, dificilmente haverá em Portugal alguém que seja mais cheerleader pelo nuclear do que eu. Pela fusão nuclear, até porque há muito tempo que acompanho, sou presidente do Instituto há 12 anos, faço outreach sobre a atividade desde 2007, quando regressei do JET, e acompanho a fusão nuclear. É fantástico que, de facto, tenha entrado no imaginário coletivo, com os resultados recentes, quer do NIF, quer do JET, a fusão nuclear, mas creio que muitas destas empresas estão a criar expectativas que serão difíceis de concretizar. É verdade que há algumas tecnologias e há algumas ideias que podem ser diferentes, e ao serem diferentes podem criar disrupção, pode ser que aconteça. De momento, eu não os estou a ver em algumas, inclusive a Helion, que é de facto diferente, mas eu tenho visto muitas destas empresas, e a última vez que vi havia mais de 33 empresas com investimento privado, sobretudo nos Estados Unidos, mas todas elas estão a ignorar aquilo que são, e ainda ontem tive numa reunião na Comissão onde se falou muito do assunto, que é os gaps tecnológicos, e os gaps tecnológicos que é preciso fazer o bridging para conseguirmos chegar à produção de eletricidade, e muitos deles passam, por exemplo, para todas as soluções que envolvem deutério e trítio, envolvem o breeding, o criar o trítio, envolvem o fazer todo o tratamento e todo o ciclo do trítio, para além de outras dificuldades tecnológicas. Ou seja, eu acho que a fusão nuclear vai ser uma solução, esperemos que mais cedo do que tarde, mas de facto eu não penso que seja amanhã, e não é porque eu gostaria muito que fosse, e teria todo o prazer que fosse, mas há dificuldades tecnológicas. O ITER, o press release saiu há 2 ou 3 dias, e vai haver uma conferência de imprensa, vai começar a operação em 2035. É verdade que é um replaneamento e que vai melhorar, se calhar, o futuro em termos do ITER. Mas, entre isso e uma máquina que produz eletricidade, estamos muito longe, e é as máquinas do futuro. É verdade que os chineses estão a investir, é verdade que os ingleses também têm projetos, mas eu acho que ainda estamos longe. Não é, se bem que devemos discutir o futuro e devemos apostar na fusão nuclear, se construir um reator nuclear em Portugal poderia demorar algum tempo, até chegarmos à fusão nuclear demorará certamente bastante mais. Ou seja, eu ser cheerleader para a fusão nuclear neste momento é quase como ser adepto do Sporting, embora tenha sido um bom ano, mas de facto às vezes espera-se muito. Não, eu sou sportinguista. Há limites. Há linhas vermelhas. Um outro tema muito interessante, que é o sistema elétrico, não é? Que é a razão porque é que acabamos por estar aqui. Não é? Nós temos um sistema crescentemente baseado em renováveis, com a hídrica tradicionalmente, depois a onda, digamos, do vento, mais recentemente o solar.
E depois mantemos o gás, o carvão foi encerrado, colocam-se temas que, aliás, o Vidigal tem sublinhado bem, que têm a ver com a inércia, com duas grandezas decisivas que às vezes nos esquecemos, que é a frequência e a tensão. Às vezes, no meio deste debate, e isto eu lembro-me bem disto das aulas e do nosso amigo, e, portanto, a minha questão é, se calhar começava pelo Vidigal, como é que se pode olhar hoje para o sistema elétrico e pensar onde é que há espaço para podermos ter mais aquilo que é apresentado como mais potência firme, porque depois o balanço é entre algum gás que se vai mantendo. Como é que tu olhas para isto? Para já, portanto, eu gostava de começar por dizer que tenho um grande orgulho no desempenho do sistema elétrico português. Portanto, nós estamos até hoje com o preço no mercado grossista mais baixo da Europa, de 39 euros por megawatt-hora em valor médio desde 1 de janeiro, e o ano passado, que foi um ano seco, muito seco, foi de 88 euros por megawatt-hora, também o mais baixo da Europa. O nível de fiabilidade do sistema é muito elevado e, portanto, eu tenho um grande orgulho no sistema elétrico. Há várias maneiras de pensar o sistema elétrico. Eu vou começar primeiro a ver quais são os problemas que eu vejo na grande nuclear, que não vejo na pequena nuclear e que me fazem pensar que, exatamente na escola, em toda a parte, nós íamos pensar nestes novos geradores, os AMRs e os SMRs. Hoje em dia, portanto, fala-se de potência firme, fala-se de potência variável. A primeira coisa que eu queria lembrar, e que às vezes as pessoas não se lembram, é que o consumo não é constante. O consumo varia, portanto, de hora para hora, no dia há uma cheia e um vazio, e até os franceses, que eu sou grande admirador, foi quem, as pessoas não se lembram, mas foi quem inventou a taxa bi-horária, que é precisamente para deslocar o consumo nuclear do consumo para as horas em que havia energia nuclear excedentária. Esta história mudou completamente e tornou-se crítica com as tais renováveis que eu chamo de voláteis, outros chamam intermitentes, que é um termo para mim que eu não gosto. Mudou porquê? Porque o que é preciso seguir, os franceses chamam, portanto, o que a geração pilotável, que nós chamamos de geração despachável, tem de fazer, é seguir o consumo líquido. E o consumo líquido é o consumo real ao qual se subtrai a produção eólica e a produção solar. É o que faz em todos os países do mundo, é o que é feito. E o que é que acontece com isso é que cada vez o consumo líquido tem menos horas em que acaba um grande reator. Os franceses são excepcionais porque conseguem modular, portanto, a potência dos reatores nucleares. Eu ouvi nos debates sobre isto no Senado francês que talvez seja uma explicação para os grandes problemas que eles tiveram de corrosão, porque foi dito pela EDF que só há mais um caso no mundo de corrosão deste tipo, que é no Japão, e no fundo isto é muito, e são eles que fazem este comportamento, e todas as empresas do mundo tentam manter os reatores a potências constantes, nomeadamente aqui ao lado em Espanha. E depois, ao se verem a importância disto, não técnica, mas mais económica, é que um reator, para se pagar, uma vez que é um investimento com um custo fixo imenso, eu diria que deve trabalhar 85% do tempo à potência máxima. Chama-se um coeficiente de utilização de 85%. Reparem, quanto é que vocês acham que está este ano, qual é o coeficiente de utilização dos reatores franceses? 52%. Qual é o coeficiente de utilização dos reatores espanhóis, que tradicionalmente, antes de terem tanta solar, era à volta de 91%, 92%. Este ano vai em 78%. É impossível fazer um projeto de um grande reator que não tenha como premissa que ele vai ter de trabalhar pelo menos 85%, idealmente 92%, como trabalhou sempre historicamente os reatores franceses. É por isso que eu defendo que, para lá de outras grandes vantagens, eu veria, portanto, a nuclear associada diretamente ao consumo. Pequenos reatores ligados a um consumo que trabalha 24/7, que ele próprio lhe garante uma base de funcionamento. E o que estes novos reatores, esta nova família de reatores, tem, na minha opinião, de excelente, é que, para lá de serem super seguros, que não são arrefecidos à água, mas são ao chumbo ou ao sódio,
tem à frente um armazenamento de calor em molten salts, acho que se diz salmoura em português, o que lhes permite dar a uma potência mais baixa a trabalhar 24/7 e depois fazer variar a potência para compensar as oscilações das renováveis voláteis. Até isso acontecer, quem faz isso bem são as centrais a ciclo a gás, que fazem isso de forma excepcional. Nós temos 5.400 megawatts de centrais já pagas. O gás natural, a ideia é que tenderá a cair de preço. Se acabar a guerra da Ucrânia e nada dura para sempre, é capaz de vir para o preço anterior, que era 10 euros por megawatt-hora, o nosso sistema em preço é imbatível. É por isso que eu vejo, não vejo espaço no nosso diagrama para um grande reator, vejo espaço para pequenos reatores, investimentos até, por exemplo, um grande centro informático, que normalmente são das grandes empresas tecnológicas com muito dinheiro. Se calhar podem pagar uma tarifa mais cara, que eu acho que a nuclear vai sempre ser mais cara do que a renovável, mas tem um fornecimento seguro ao lado, que não tem riscos de rede, não tem custos de rede, que se pode justificar. É mais ou menos como eu vejo o problema. Bruno, Bom, cabe nuclear no sistema? Eu acho que sim. Primeiro porque nós não estamos a pensar no sistema hoje, estamos a pensar no sistema a médio prazo, daqui a 10, a 15 anos, para aquilo que queremos ter. O primeiro aspecto é, eu ouço muitas vezes, e é escrito na imprensa, que nós queremos atrair indústrias eletrointensivas. Eletrointensivas significa operar 24 horas sobre 24 horas, não apenas quando faz vento ou faz sol. E isso eu acho que é importante ter em conta. O outro aspecto é, também ouço muitas vezes falarem, vai ser usado para produzir H2 e todo o excesso vai para produzir H2, embora ainda a semana passada, ou há 2 semanas, foi publicado um artigo que faz um review de 130 diferentes artigos acerca do uso de eletrolisadores com intermitentes e, de facto, o panorama não é brilhante e o panorama de evolução nos próximos anos também não é fantástico. O que significa que esta ideia de operar eletrolisadores com intermitentes tem alguns problemas. É verdade que pode-se talvez tentar firmar a eletricidade e aqui, quando entramos nos custos de firmar a eletricidade proveniente das intermitentes, estamos a falar de baterias e muitas vezes eu vejo muita gente falar do LCOI, o chamado custo nivelado, e de facto até a Lazard, já agora, quando considera o custo nivelado de eletricidade e introduz esta firmeza pondo baterias, e estamos a falar de 4 horas, o custo de renováveis mais a firmeza lança os custos para valores comparáveis ao nuclear e que eu acho que é nesse sentido que as coisas têm que ser vistas. Porque é que é preciso planeamento e o sistema elétrico tem que se planear a longo prazo? Porque, de facto, tudo isto tem a firmar as renováveis e garantir que conseguimos atrair indústrias eletrointensivas, exige que planeemos o que é que vamos ter daqui a 10, 15 anos. E o planeamento passa por saber também qual vai ser o custo. Um dos problemas que tem sido apontado muitas vezes com as renováveis é os chamados custos totais de sistemas. Nós não é só o custo de produzir eletricidade com as renováveis, é o custo de expandir a rede elétrica, é o mercado de capacidade que é necessário, é a estabilidade da rede e tudo se paga. O mercado de capacidade no Reino Unido tem disparado em termos de custos. Os nossos amigos espanhóis têm ido no mesmo sentido a chamar a atenção. Posso interromper para tornar isto mais vivo, depois interrompo-me a seguir só para responder a 2 ou 3. Acho que torna mais vivo ser diálogo assim, mais perto. Portanto, assim, respostas. Portanto, como é que eu vejo? Eu vejo que se há energia barata, renovável, a imaginação humana e a engenharia arranjam sempre soluções. E algumas triviais. Por exemplo, um dos grandes consumos que eu gostava de ver atrair ao país eram os supercentros informáticos, por vários motivos, até os data centers. Agora, eu trabalhei nessa matéria, 50% do consumo elétrico no data center é arrefecimento. O que quer dizer que eu posso, com tecnologia simplicíssima que já é utilizável, satisfazer metade do consumo com renováveis, criando gelo, que depois uso 24/24 para manter metade do consumo do data center, está logo aí ganho, e coloca Portugal logo no mesmo campeonato que a Finlândia,
coloca Portugal logo uma oportunidade na Finlândia, os países nórdicos, para os quais têm ido os data centers porque há frio. Nós não temos frio natural, fazemos frio artificial, satisfizemos logo metade do consumo dos data centers. E depois, muitas vezes, fala-se da energia-venda, dos problemas dos outros, e esquecemos que nós temos uma situação absolutamente privilegiada. Quer dizer, Portugal tem hoje, já no verão, está com as barragens cheias, tem 3 terahoras de energia, portanto, armazenada, que se não houvesse mais nada, que não se passe vento, se não houvesse interligação, permitia estar 22 dias a trabalhar sem mais nada. Tivemos um ano excepcional de chuva, não é? Se compararmos com o ano passado, a situação não foi igual. A questão não é só... As coisas em que eu trabalho não é isso. Não é isso que só que justifica. Estamos com as barragens cheias, porque, ao contrário do que era feito no passado, quando eu trabalhava no despacho, em que havia uma curva-guia que se seguia para ter a certeza que não se desperdiçava nunca energia, nem que não havia descarregamentos não turbináveis, hoje em dia o que os donos das barragens fazem é tentar obter o máximo valor delas. Portanto, estão a manter as barragens cheias para turbinar é quando o valor for máximo. E como os valores são baixos, estão a ver se o inverno, por acaso o próximo ano for seco, se no último trimestre e no princípio do trimestre do ano que vem, a água vale muito mais dinheiro. Mas o que eu quero dizer é que estes critérios podem mudar e ninguém tem, a Alemanha tem para aí 10% em percentagem do armazenamento hídrico que nós temos, e é uma vantagem que nós temos que nos pode fazer a ponte até aparecerem baterias a preço razoável. E eu acho que é por aí que eu jogava. Eu acho que... A rede elétrica já agora são único... Espera aí, já vamos à rede. Estou a falar, depois não te esqueças que eu quero dar o meu palpite sobre a rede elétrica, que é um assunto que gosto muito. Tem aqui a rede e o mercado. Então, mas a rede elétrica... Não, mas já agora só para falar do espaço na rede, porque era onde eu também queria chegar. Como nós temos que apontar, ou devemos e vamos muito certamente aumentar o consumo, não só temos os carros elétricos, se houver mais eletrificação, por exemplo, fogões de indução, toda a gente a querer fazer o jantar ao final da tarde vai exigir mais eletricidade, e de facto não é completamente tonto imaginar que conseguimos pelo menos atingir qualquer coisa da ordem dos 63 terawatts-hora terawatts-hora por ano de consumo em 2030. Aliás, este número que eu calculei com base num crescimento de 3%, que é os números da EIA, mas que está a par com os números que estão no RMSA. Isto significa que, mesmo com os números do PNEC de produção de renovável, que de facto existem, está aqui a curva, existem muitas horas em que a procura não é satisfeita. Obviamente, se metermos depois o offshore... Eu fiz também muitas curvas destas, não esqueças que este valor negativo é armazenado. Pode ser armazenado, a questão aqui é o custo, é daí a necessidade... O valor abaixo da curva, portanto, é transferido para o outro lado. Não estamos a apresentar a imagem, mas acreditem que é um gráfico sofisticado. Que eu queria... Onde é que eu... António, já agora, pronto, Desculpa, não queria interromper. Não queria interromper. Não, o que eu queria... Foi um tema em que trabalhei também na minha juventude. E lembro-me que comecei a trabalhar com o Carlos Portela, depois a área de redes passou a ser o Nascimento de Batista, e na altura as coisas do passado são as que era uma pessoa que eu admirava muito, que infelizmente morreu há um par de meses, e lembro-me dele me dizer que pena, quer dizer, vocês sabem porque é que hoje em dia fala-se de grid? Sabem porque é que de onde é que vem a expressão grid? Veio da rede primária. O Nascimento Batista morreu. Morreu há 2 meses ou um mês, eu fui ao funeral. Há 3 meses eu fui ao funeral, portanto fui ao funeral. Eu era uma pessoa com... Sim, já tinha muito... Nós não nos lembramos, mas nós próprios já temos muita idade. Eu próprio já tenho muita idade. Ele era mais velho que eu. Não, mas o que é que eu queria chegar? Porque é que a rede primária é normal chamar-se de grid? Porque quando a Inglaterra fez a primeira rede a cobrir o país inteiro, chamou-lhe de grid. Porquê? Porque mesmo sem haver consumos e produção, traçou uma malha, portanto, preparada para ir para 400 kV, com o princípio que em todo o ponto do país devia haver a mesma oportunidade de colocar geração a consumos, para não acontecer como acontece em Portugal, que está tudo na costa.
temos o país todo. O Nascimento Batista dizia-me a mim, quando se estava que eu estava lá só a ajudar, como mexia relativamente bem em informática, comprou-se um software a um senhor Langley que chamava-se da Era, e estava lá a ajudá-los com o software. E ele dizia, Vidigal, que pena, se o país tivesse mais dinheiro, se não fosse a contar os tostões, nós dizíamos a rede 400 kV devia ser também uma rede e ir para o interior do país, que era para permitir, hoje em dia as renováveis vão permitir isso. Vão-nos permitir, estão a permitir fazer, estão a justificar investimentos em rede para o interior e, para mim, criar um conceito de, por exemplo, de um parque industrial verde. Eu posso ter no interior do país um parque verde alimentado por energia à volta do parque e não preciso de estar a criar outra vez uma rede a 400 kV para uma central nuclear de 3 ou 4 mil megawatts que vai ter a rede toda reforçada ao longo do país, ou agora como a rede quer, até por cabos pelo mar, que é porque é difícil, é quase impossível fazer rede em terra, porque é quase impossível traçá-las. Eu vejo muito mais virtuoso redes de menor dimensão, muito mais capilares, a cobrir o país todo e a dar a possibilidade de haver pessoas a trabalhar em qualquer sítio do país, com qualquer tipo de indústria, mesmo eletrointensiva. Posso só acrescentar, porque eu reparei que está aqui o Miguel Prado, que ainda há pouco publicou um artigo em que falava das redes espalhadas pelo país e a dificuldade que alguns municípios ainda têm de ter eletricidade fiável e com algumas horas de sem eletricidade significativas ao longo do ano. Só 10 segundos. É para se tu vais eletrificar o consumo, independentemente de teres de capturar a produção, tens também de ser capaz de entregar energia em todo o país e tens de reforçar a rede de distribuição. Nunca podes dizer que vai só pôr, mas a não ser que vá para aquele modelo que é onde eu vejo mérito de ter mini e micro reatores junto ao consumo, senão tens também de eletrificar o país todo. De facto, os problemas também do consumo e até no interior têm que ser resolvidos e acho que isso que faz todo o sentido. Agora, o que vai ser muito difícil é atrair indústrias eletrointensivas para os tais parques industriais, até porque hoje em dia muitas empresas que procuram parques industriais em Portugal para se conseguirem instalar não têm encontrado, as eletrointensivas não têm encontrado grande resposta no país e neste momento, pelo que falei com algumas pessoas, Sines, que poderia ser privilegiada desse ponto de vista, também estão com alguma dificuldade porque a procura das empresas para Sines excede em muito a ligação que Sines tem neste momento, ou seja, haveria capacidade para introduzir um grande centro eletroprodutor. De qualquer forma, eu acho que ao tentar focar a discussão em grandes reatores e em reatores de grandes dimensões, estamos a esquecer aquilo que é o foco essencial e primário, que é, temos que planear, e o planear passa primeiro por identificar qual é a melhor solução, que baixa os custos no final, qual é a potência necessária, que pode ser para a qual pode haver resposta quer de grandes dimensões ou de reatores de pequenas dimensões. Mas isso para mim não tem discussão, é assim mesmo, para abrir opções reais tem valor, para estudar não tem qualquer planear e ter um planeamento como havia no passado há 15 e 20 anos, isso para mim não, nem vale a pena existir, porque para mim isso é indiscutível. Tá. Já agora então vamos aqui. Uma fala de mercado, outra fala de custo e prazo e outra fala de investimento. Não é? E a questão, se calhar por aí que começo, e posso começar pelo Bruno, com o atual desenho de mercado, alguém que queira investir numa nuclear, como é que torna isto possível? Ou temos que ir para contratos de longo prazo, firmados? Portanto, há de facto aqui também, do ponto de vista do mercado, uma disrupção. Depois falaremos do custo e do prazo, que eu sei que não estão de acordo. Mas como é que se pode incentivar, como é que se pode dar incentivos para fazer um investimento no atual contexto de mercado, ou temos que fazer uma casinha ao lado, não é bem o mercado? Enfim, eu acompanhei a implementação dos PPAs na produção térmica, portanto, quero... Exatamente. A administração da empresa quando os desenhamos. O que é que se pode esperar? Eu acho que muito provavelmente passará por PPAs ou CFDs, mas eu acho que a solução para ver se o mercado existe
passa por exemplo, fazer um concurso agnóstico para potência. Concurso agnóstico onde se trata por igual, quer seja a oferta do nuclear, quer seja a oferta de renováveis mais baterias, quer seja a oferta de renováveis mais gás com captura de carbono. Só isso aí é que vai dizer se o mercado realmente dá resposta, porque se forem em iguais condições, a ver quais é que respondem e quais é que dão uma... Desculpa lá, eu aí não posso estar de acordo. No planeamento estou totalmente de acordo. Agora não vais fazer agora um pedido de propostas de renováveis e de coisas para daqui para 20 anos. Pá. É para que a questão é que dentro de 20 anos. Não necessariamente de 20 anos, mas 15 pronto. anos, 12, 15 menos, 15, nos Emirados, que é o exemplo, levou 12 anos, dos quais 9 desde o primeiro cimento até se tornar crítica. Tu vais agora fazer um concurso para daqui para 15 ou 20 anos e vais pedir pessoas para fazerem propostas de turbinas eólicas e solares que nem sabem qual é o preço e qual é as características. Do nuclear sabes o que é que vais fazer e é aí que está o meu grande problema. É que de um lado tens uma tecnologia a crescer exponencialmente, no outro tens outra a evoluir incrementalmente. E é impossível fazeres um concurso agora para daqui para 15 ou 20 anos com tecnologias com características totalmente diferentes. Podes considerá-las sim em planeamento, como no passado fizemos na EDP, quando fizeram o estudo nuclear, o EDP, e também eu tenho muita boa memória, e o Batista o Nascimento Batista dava-me a satisfação de me tratar com alguma consideração. Uma dada altura que tinha de mandar para a administração o planeamento a 15 anos, ou o que é que era, e dizia, Miguel, o que é que eu vou pôr? Olha, vou pôr como aos franceses, 8 centrais nucleares, ou não sei quanto, o que é que daqui por 15 ou 20 anos, sei lá o que é que vai ser. E é verdade, pá. De qualquer forma, se defendes os SMRs, é difícil defender que o período de construção serão 15 anos. Obviamente há todo... Eu defendo que é muito mais curto e é por isso que os defendo. Depende é que os primeiros só vão estar comerciais dentro de alguns 12 anos, mas quando começar, o que está a faltar é haver uma emenda de 6 iguais, que é para, no fundo, rodar, e depois a minha expectativa é que seja como foi no passado com a EDF, no plano Mesmerc, um país pequeno, fazia 6 reatores nucleares por ano, quando a China, que agora que é em população, tem 10 ou 20 vezes mais, faz apenas 10 por ano. A França chegou a fazer 6 por ano. Eu acho que é possível fazer 6 SMRs por ano, mas não é agora, pá. Não é agora, quando eles estiverem maduros. De qualquer forma, tem havido muita discussão em torno do offshore. O offshore também não seria imediato e estaria em iguais condições para concorrer neste concurso. Eu posso concluir é que para já não vai ser com o mercado, qualquer que seja a vossa solução. Do mercado, que vale a pena dizer, e cruza com o custo, é que é difícil, para mim não entendo que alguém consiga fazer uma nuclear sem ter um CFD superior a 100 euros por megawatt-hora. E com um CFD superior a 100 euros por megawatt-hora, eu não defendo o que defendo é que o país está numa situação ímpar de baixar custos se não armarem fantasias, e uma das fantasias é querer fazer emissão zero de CO2. Nós temos uma situação ímpar no mundo, batidos pela França e por muitos outros, pelos escandinavos, mas temos uma situação excelente em termos de CO2. Não temos problema nenhum em trabalhar com os ciclos combinados nas poucas vezes que eles são precisos. Não vamos agora estragar a posição em que temos, não é? Colocando no sistema CFDs caríssimos que têm de ir à tarifa. A questão aqui é quanto é que vão custar os ciclos combinados a funcionarem em modo de mercado de capacidade. Bruno, isso vê a questão da Finlândia. Vê a questão da Finlândia e da Finlândia. A REN da Finlândia tem 1.100 megawatts de geradores e turbinas a gás, alguns até motores alternativos, que arranca 3 dias por ano nas paragens da nuclear. A nuclear também precisa de ter backup, não é? E podem ser poucas horas, mas em potência ela tem de lá estar, nem que seja um dia. Senão falta eletricidade. Não é a nuclear que precisa de backup, é a rede que precisa de backup e capacidade suficiente para dar resposta. Backup,
Se me permitem entrar agora num outro tema, que já passaram por lá, mas que tem a ver com o custo por megawatt-hora. Agora o meu amigo Vidigal diz que tem que ser no mínimo 100. E o prazo, que também parece que há uns empreiteiros nos Emirados que fazem aquilo no instante, há outros na Finlândia que andam ali a... E, portanto, o prazo varia muito. Também é verdade que em 2022 eu estive a ler o último relatório do World Nuclear, portanto, mesmo da casa-mãe, que é para não... E entraram relativamente poucos reatores em 22 e com prazos muito dispares. Enfim, não aprofundei o custo, mas o prazo era o tema que... Se me deixares começar, mas sem só um pequeno toque, antes de irmos, sim, não vamos ter divergência, porque o assunto vamos ter divergência, se é possível fazer o que fazem os melhores, nomeadamente os Emirados, mas os valores são conhecidos e eu não vou começar para aqui a dizer, olha em Clear Point 18, olha isto ou aquilo. Mas queria começar uma coisa simples, Pergunta de engenheiro, enfim, que eu também fiz algumas obras. Em 6 anos consegue-se montar aquilo? Os Emirados fizeram em 9 anos e consideraram o recorde, mete-se o tempo, desde o primeiro botão até que a central se tornou crítica, quer dizer, pôs o combustível e aqueceu. Nos Emirados foram 9 anos, que foi um recorde extraordinário, não é? Mas eu queria começar se calhar pelo mais simples, que é o preço variável, não o preço, não é o COE, mas o preço variável de uma central nuclear. Sem compensar nos preços de capital e juros e por aí fora, há a percepção, eu tenho a percepção dos meus amigos engenheiros, que a energia nuclear é grátis, é como o sol e como a água, que não custa dinheiro e que é infinita. E as contas que eu tenho, e validei várias vezes, fiz as contas ao preço do urânio, fiz as contas por vários dias, 1 megawatt incremental de nuclear custa 30 euros por megawatt-hora ao preço atual do urânio, que estava ontem a 85 euros por libra, que não é por quilo, que o mercado é 85 euros por libra. E é dividido assim, são 5 euros o yellow cake, que é o combustível, portanto não é yellow nem cake, mas é 5 euros o octa-óxido de triurânio, são 5 euros transformar o combustível, portanto o urânio em combustível, são 10 euros para cupos variáveis de manutenção e 10 euros para tratamento dos resíduos e desmantelamento. Isso toda a gente diz que o Lázaro diz que são 32, tanto a França, a EDF diz que são 30, portanto, isso é um valor indiscutível. E logo essa componente não é irrisória. E depois também se diz que o preço do combustível são apenas 5% e que não tem qualquer impacto. Tem impacto grande nas contas e é um dos argumentos dos advances dos AMRs, é que ao terem uma parte térmica muito avançada, e já agora a dos geradores tradicionais, dos grandes geradores, é completamente obsoleta, é vapor a 350 Celsius e de baixa pressão, são partes térmicas inferiores ao que era Sines, que era uma central de primeira geração. As novas trabalham a 700 graus centígrados, porque não têm água, e têm rendimentos muito superiores. Portanto, o preço do urânio é crítico. E há outra questão que nós vamos lá, mas que eu aproveito já para dizer, é que o urânio, o preço vai tender a subir muito com estas atuais tecnologias, porque no mundo, ao preço de 120, hoje em dia, portanto, ao preço atual do urânio, há 6 milhões de toneladas de minério, 6 milhões de toneladas de urânio, e há 60 mil, o consumo anual é 60 mil toneladas. O que quer dizer... Já vamos ao combustível. Só mais uma frase. O que quer dizer que dá para 100 anos. Se nós pensarmos que o número de reatores vai passar ao triplo, quer dizer que vai dar para 30 anos, o que quer dizer que nós vamos construir reatores que precisam ter um tempo de vida de 60 anos e só há combustível para 30, ou haverá sempre combustível, porque à medida que ele é mais caro, encontra-se mais, mas que arruína completamente a economia do reator.
Bruno, mais, pelos vistos, vamos esperar pela fusão, não? Não, antes disso... Esperar pelos fast breeders. Eu acho que Portugal não arrisca, mas a Europa, os Estados Unidos, todos os países que arriscam, deviam juntar-se a fazer a nova geração de fast breeders, que esses sim trabalham a ciclo fechado. Vamos primeiro ao custo do combustível, que ainda hoje foi verificar o mais atualizado na World Nuclear Association, e as contas que lá têm é para o Yellow Cake a 94,6 dólares por quilograma, que corresponde, quando se faz o combustível, a 51% do custo do combustível, daria 0,46 cêntimos por quilowatt-hora. Sim, dava 4,6 euros por megawatt-hora. Procurei também vários artigos e há analistas que chegam ao ponto de dizer que um aumento de 10 vezes no custo do urânio tem um aumento de 24% no custo por quilowatt-hora. Estamos a falar de um aumento de 10 vezes. Com o gás natural, gostava de saber quanto é que aumenta o quilowatt-hora com o aumento do gás natural. 10 vezes do gás natural. Já agora temos aqui outro mito que me faz impressão, mas que vejo os colegas todos a dizerem isso, é que o nuclear é de tal maneira mágico que 20 gramas de combustível nuclear têm a mesma energia que 400 quilos de carvão. Agora, se tu fizeres as contas, se o minério tiver 100 ppm, que é um minério que já está a ser explorado 150 ppm, são preciso 2 toneladas de minério para fazer 400 quilos de carvão. Quer dizer, o minério do urânio não é finito e o preço vai crescer imenso. Mas o minério, não há o problema tal da dimensão que tens dito. Há muitas minas de urânio que não foram exploradas precisamente pelo baixo preço do urânio. Têm vindo a aparecer novas fontes e novas oportunidades para explorar o urânio. Ainda esta semana a Finlândia anunciou que vai extrair urânio dos tailings das minas de níquel. E que há muitas perspectivas. A concentração é 17 a concentração é baixa. Sim, mas vão muito inferior, é uma concentração. Mas vão extrair, é adicional. É extraída, está em profundidade. Está em profundidade e 60% do urânio que está a ser extraído em profundidade está a ser extraído com uma tecnologia que se chama leaching. E leaching o que é? É injetar por um furo ácido, recuperá-lo pelo outro lado e purificá-lo. Nos Estados Unidos, que está a fazer leaching, está a marcar aquíferos como sendo inusáveis porque está a fazer leaching. Mas isso é uma zona que eu não quero bater porque eu sou grande apologista de explorar os recursos minerais, mesmo que eles tenham algum impacto. Eu não quero agora fazer aí alarme, porque eu não sou ecologista ao ponto, eu acho que todo o minério deve ser... Eu acho que quem se preocupa com os recursos minerais, então também se devia preocupar com os recursos minerais necessários para todo este boom de renováveis, de eletrificação. Mas é verdade. Painéis é areia, pá. Areia com circa que para aí é ir à praia buscar a areia assim. Não é. Energia, pá. E a produção na China, de onde são feitas 90% dos painéis, recorre a bastante carvão para os fazer e é necessário pô-lo lá o carvão. Usa carvão coque, como se usa para fazer aço. Quem sabe, eu tentei recuperar, quem me deu lições disso, eu tentei montar um projeto em Portugal de painéis, recuperando a quimona solar. E fui à China tentar comprar precisamente polissilício e estive com o Valera, estive a ver as fábricas de... A matéria-prima não falta, portanto, o coke é para fazer a redução, mas podes fazer de outra forma. Não sei se Bruno, se não passava ao ponto seguinte, algum comentário? Sim, para fechar. Não, é só para fechar. Eu acho que tem-se criado este mito em torno do combustível e que o combustível, obviamente, é um recurso finito, os fast breeders podem aumentar. Não é um problema tão premente como o António faz passar. Sabe que estou convencido, pá. Estou profundamente convencido, não é? Eu não tenho nada. Eu sou consultor agnóstico. Já tenho tido contactos para ver a indústria aqui que precisaria de um SMR e faço com todo o gosto. Não, a questão aqui é que eu... Para fechar o tema do combustível.
Pronto, eu acho que é importante ter em conta os recursos, como é óbvio, e os recursos minerais, mas não podemos apontar só os recursos minerais necessários para o nuclear como sendo problemáticos e ignorar todas as alternativas, os recursos minerais que são necessários e a exploração que isso também vai exigir. Por isso, eu acho que o nuclear providencia, até porque permite, devido à sua alta densidade, permite algum armazenamento por períodos longos, de alguma forma suavizar tudo o que é a volatilidade do mercado em termos de combustível. Só para dar um exemplo, no caso do ano passado, há 2 anos, quando começou a guerra na Ucrânia, França tinha combustível armazenado no país para 5 anos. O que não lhe serviu para nada porque avariaram os reatores todos e teve isso, para as renováveis todas à volta. Mas isso podia ter variado. Além de 40% do combustível nuclear do mundo, ou 45%, vem da Rússia. E não vem, António. Tudo está a ser objeto de sanções. O combustível nuclear não foi, senão parava os tais 10% de energia elétrica. E o gás também continua a vir. Irrisório, quantidades irrisórias, é independente. Não, tem aumentado. Portanto, tenho essa ideia. Agora, se me permites outra piada, que não posso deixar escapar esta, que é essa das que eu acho imensa graça. Quando me dizem que há uma teoria de que o combustível, que o urânio é infinito. E é verdade, porque há imenso na água do mar. Mas o urânio na água do mar tem uma concentração de 3,3, não é ppms, é ppbs, partes por bilhão. E se tu passas de uma percentagem para um ppm multiplicando por 10 mil, tu passas para um ppb multiplicando por 10 milhões. E num estudo que eu vi, quem avançou nisso foram os japoneses, e um estudo que eu vi para o fazer, eles propunham-se arranjar um tapete de um polímero especial de 1000 km², que ia servir para capturar, portanto, o urânio. Vocês já viram aqui à nossa costa um tapete de 500 km por 2 de largura a captar íons? Acho que é Júlio Verne, não é? Júlio Verne. Tem sido... Mas eu nem referi a exploração a partir da água do mar. O que é um facto é que não podemos... É uma alternativa e, como tu disseste, a ingenuidade humana resolve muitos problemas, por isso, se resolve os problemas da rede, também certamente resolve os problemas da exploração do urânio. O exemplo que eu tenho é que se vou apanhar o CO2 da atmosfera, tem uma concentração de 412 ppm. Se eu digo que vou apanhar o urânio a 3,3 ppbs, bilhões, muito antes vou capturar o CO2 da atmosfera e com isso fazer combustíveis sintéticos e acabar com o problema do aquecimento global. Se eu acredito em Júlio Verne. De facto, Júlio Verne é inspirador. Bem, e agora sim vamos entrar em 2 temas, porque isto até parece que é tudo igual, mas não é. 2 temas críticos, que é a segurança e a gestão dos resíduos, que é normalmente o que dá o debate mais animado. E dizer a propósito, escrito em 77, e era muito estes temas que apareciam, e também, até porque com esta conversa do SMR, que o Vidigal cada vez se fala no nuclear vai para o SMR, eu fui ler um documento da Agência Internacional de Energia sobre o SMR, e não vi o tema da segurança, eu diria que era omitido, passava para a questão de ser modular, muito mais. Não, tem segurança passiva, A primeira questão é a questão da segurança, e depois falamos da gestão dos resíduos. Como é que se pode olhar hoje para... Toda a gente sabe, isso apareceu, que o reator de Chernobyl não era era um carro antigo, e que agora... Mas, enfim, de facto, onde é que estamos em termos da segurança? Posso falar eu? Podes? Eu diria, eu não quero ser, eu diria que, em termos de números estatísticos, a nuclear é imbatível. Era o que o meu pai sempre me dizia, mortes por terotoras,
bate tudo. Eu fui presidente da Hidrocum, construía as barragens da EDP. Fui ver o histórico. De antes, em todas as barragens da EDP, devem ter morrido, em média, para aí 10 pessoas. Acidentes, são grandes estaleiros, portanto, de antes, né, antes que sem máquinas, foram construídas nos anos 40, portanto, o meu pai dizia isso, dizia, não há problema, e toda a gente ataca o nuclear, e ataca o nuclear, e que defende o carvão, que era na altura, porque não são eles que estão nas minas a apanhar enfisemas nos pulmões, a cavar o carvão. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que é imbatível. Agora, o que eu acho é que a nuclear não tem... Uma nuclear que nós fizéssemos agora, eu acho que seria super segura, e então um SMR ou um AMR que ainda não existe, ainda vão ser muito mais seguros. Têm uma cúpula de confinamento, por exemplo, salvo erro, aguenta o impacto de um Boeing, são super seguras. Agora, o que eu também estou sempre a dizer é que das 440 centrais nucleares que existem no mundo, muitas não são seguras. As pessoas esquecem-se por vezes que, iguais a Chernobyl, que era segundo a tal Anne Langeron, quando lhe perguntavam qual era a segurança, ela dizia, isso é uma central que tem um edifício de confinamento, que é um edifício de supermercado. Ainda estão 7 a trabalhar, não é? E aí, qual é o problema? Não é aqui que vai haver o problema, mas o problema para mim é só económico. Se eu estou a começar a construir uma central nuclear em Portugal, há um acidente numa dessas centrais e não vamos ter outra vez um ciclo de rejeição do nuclear igual ao que houve em Fukushima e Chernobyl? Eu vejo. E depois há outra coisa que me preocupa, é que França, eu acho, França que nisto em segurança é o supra-sumos, houve o acidente de Fukushima, gastou bilhões de euros, o que eles chamam as medidas pós-Fukushima. Eu tenho estado, o debate tive de estar a verificar, nenhum país as implementou integralmente, nem o Japão, nem os Estados Unidos. Quem as implementou na íntegra foi a França, e parecem coisas simples, mas custam imenso dinheiro. Numa central nuclear nunca pode faltar eletricidade. O problema em Fukushima foi uma coisa trivial, um erro de nada. Quer dizer, eles tinham um dique ao lado, a outra central igualzinha, que sobreviveu ao terremoto. Não foi o terremoto, foi o dique de confinamento, que lhe faltava meio metro no desenho, porque foi feito para a centenária e não para uma maior de 200 anos, e foi galgado, apagou, entre aspas, os dieséis, e os dieséis estavam em baixo e faltou eletricidade. Foi apenas isso. E hoje em dia o que é preciso fazer é colocá-las no alto, em torres antissísmicas. Mas tudo isso custou um dinheirão, e quem fez em todas as centrais foram os franceses. Outros não fizeram, e eu já não digo. O que eu tenho é eu estar a construir uma central nuclear em que bati os tais de dinheiro que ainda não falámos, mas uma fortuna que tem méritos, obviamente, e quando começava a obra aconteceu o mesmo que aconteceu em Ferrel ou lá em cima em Foscoa, em que já tínhamos gasto 150 milhões de euros e tivemos de parar porque se encontraram uns rabiscos nas pedras, não é? Bom, do ponto de vista de acidentes, uma barragem as barragens hídricas teve muitas mais mortes por tera ou hora. E é mais provável, provavelmente, acontecer acidentes nas barragens. Tem acontecido. Se estivéssemos a construir barragens, se calhar a questão também se deveria... Razão absoluta. Portanto, o maior gênio de barragens para mim é um senhor chamado André Cohen, que ensinou todo o mundo a fazer as barragens de arco, que desenhou para cá em Portugal a de Santa Luzia. Penso que morreu, dizem que eventualmente morreu de desgosto por uma barragem que caiu em França, em que morreram N pessoas. Vamos que é o mais seguro por terra tora, é indiscutível. Bom, mas em termos de segurança... O que é que foi feito? O que é que está a ser feito? Muitas das... no pós-Fukushima, todas as centrais em todo o mundo foram implementados novos sistemas de segurança, desde do ponto de vista de tomadas adicionais de água para garantir o arrefecimento por métodos alternativos, quer por bombagem diretamente, mais sistemas de segurança passiva, recombinadores de hidrogénio para evitar explosões de hidrogénio, que foi o que aconteceu em Fukushima. O que aconteceu foi a acumulação de hidrogénio, que na altura muitas centrais já tinham os recombinadores de hidrogénio, mas em Fukushima ainda não tinham sido implementadas e de facto... hoje em dia, quase todas as centrais, sobretudo as do mundo ocidentais, todas têm.
e as novas também, e de qualquer forma, em termos de segurança, quando nós estamos a falar do futuro, não estamos a falar das centrais do passado, ninguém vai replicar uma central de Fukushima, todas as centrais novas têm muitos mais elementos de segurança e segurança passiva, e desse ponto de vista são... Isso para mim também estou totalmente de acordo. O risco que eu vejo, eu acho que a prioridade da humanidade devia ser corrigir os problemas das antigas. Há uma que me veio sempre à cabeça, que é a central que eu também falo muita vez, que se chama Arménia 2, portanto uma central na Arménia, onde houve um grande terremoto, onde morreram muitas pessoas, não por causa da central, e que esteve parada há 5 anos. Tinha 2 grupos. Foi um drama a falta de energia das centrais, ao ponto que foi aceito colocá-la em funcionamento em condições relativamente precárias. Um dos grupos, e foi uma festa, é quase feriado nacional, porque o país passou a ter outra vez luz e aquecimento. Mas o grupo que foi refeito, por uma empresa competentíssima que é a Rosatom, e eu li os relatórios, foi utilizada uma tecnologia que foi recusada em França, que se chama annealing, que foi pôr braçadeiras de aço, como se põe nos barris, a quente, para reforçar, e a Rosatom, e será verdade, diz que recuperou 80% da resistência da Cuba, na parte essencial. Mas 80% não é 100%. De qualquer forma, mesmo a indústria nuclear tem uma política de segurança tão elevada que, inclusive, a Rússia e as centrais similares a Chernobyl foram alvo de modificações no pós-Chernobyl para corrigir muito dos erros de que padeciam, para evitar problemas de segurança. E é preciso não esquecer, porque eu acho que muitas vezes as pessoas não têm noção. Em Chernobyl houve o acidente, mas uma central, um reator ao lado exatamente igual, operou até 2002 e continuou a fornecer eletricidade. E estão certo a funcionar, não é? Mas eu tive também a ver as medidas que fizeram, nomeadamente ela trabalhava a urânio natural, mudaram o formato dos rotes de combustível e agora trabalha com 2% de urânio enriquecido, mas as medidas foram muito de formação e sistemas de controle para evitar aquele positivo void coefficient, que começava a borbulhar a água, elas em vez de travarem a reação, acelerava. Mas uma das medidas, desculpem-me até me dar um bocadinho de vontade de rir, que é a medida final de emergência de uma central nuclear é o que se chama o scramming. Carrega-se num botão e o nome vem do primeiro no estado de Chicago, que era um tipo que estava com um machado a cortar uma coisa e cair uma coisa de grafite portanto, no pós-Chernobyl, o scramming das centrais RBMK, que são as deste tipo, passou de 18 segundos para 12. Ficou mais segura, mas eu acho que não resolveu o problema. Mas, no entanto, todas as centrais funcionam e, só para salientar que, no Japão, apesar do terremoto, o SCRAM funcionou em todas as centrais, todas desligaram automaticamente. E há uma central ao lado igualzinha que não teve qualquer problema. Não, mas ao lado também apanhada por... Não, mas mesmo logo a seguinte, que também apanhou um maremoto e que não foi galgado o dia, que não teve problema nenhum. O que parece evidente é que, a seguir a Fukushima, foram os temas da segurança que levaram não só o Japão, mas depois a Alemanha. Eu só dar uma nota, eu não queria dar uma nota pessoal nisto, mas eu, como fui responsável da operação de uma central termoelétrica, a fuel óleo, que não é a mesma coisa. E não se passa pela cabeça o tipo de acidentes que, de repente, ninguém imaginou que pudessem acontecer. O que obriga a um trabalho de projeto e de concepção muito rigoroso, porque eu vi-me a resolver assuntos, felizmente, e de facto o investimento na segurança, desde o momento da concepção, é fundamental, porque senão, quando for... E enquanto ali pode ir uma mancha de fuel óleo para o Tejo e sai uma notícia, não é? Agora está lá um terreno limpo. No caso de uma nuclear, o tema é mais, e portanto... Já agora só um tópico relacionado que até as centrais de fusão nuclear que são desenhadas atualmente têm embebido no seu desenho toda a metodologia de RAMI, Reliability, Availability, Maintainability e Inspectability, para garantir um funcionamento, análise de risco necessária para evitar todos os riscos que possíveis e imagináveis, mesmo por muito mais pequenos que sejam, e uma análise do impacto que isso tem na operação. E, igualmente, as centrais nucleares terão processo. Por isso, eu estava exatamente a falar nos imagináveis, porque, de facto...
termos de mortes por teratórios produzidos, são imbatíveis, e isso é que é um valor absoluto. E também dar nota de que visitei uma central nuclear no sul de França, que me falta o nome, mas é CRE qualquer coisa. Exatamente. Exatamente. Era uma Eu visitei Forsmark, não é? Eu visitei Forsmark e que adorei. Foi a central que deu por Chernobyl, também uma história engraçada que lá os operadores contaram, que começaram a disparar todos os sinais de alarme em Forsmark, e eles telefonaram para a sede da empresa a dizer: estamos aqui com um grande problema. Mas depois começaram a acalmar, começámos a acalmar um bocadinho e começámos a ver que eles têm vários ciclos de medidas de radiação concêntricos, começaram a ver que a radiação era maior nos ciclos exteriores e menor nos ciclos interiores, e começaram a dizer: isto se calhar não é daqui. E durante vários dias telefonaram para Chernobyl a perguntar se estavam com algum problema, e eu disse: não. E já agora também na questão dos resíduos. Era esse o tema, a seguir a questão dos resíduos, para depois temos tempo de abrir aqui algumas conversas. Uma das coisas que adorei foi ver em Forsmark, portanto, está lá um dos únicos reservatórios que existe de resíduos temporários, que é uma obra impressionante, portanto, feita na rocha, em profundidade. Mas o problema que eu tenho nos resíduos é que quase mais ninguém fez. Quer dizer, a maior parte dos resíduos estão guardados no Parque da Central. Não? Um tema crítico também. É um tema crítico, mas em vez de chamarmos resíduos, se calhar devemos chamar combustível usado, uma vez que combustível usado na medida em que apenas 5% do combustível que lá está foi usado durante a operação do reator, quando o reator foi retirado. Já agora, só para... nas minhas funções anteriores, uma vez tive que ter uma reunião sobre bairros clandestinos, não é? Que sabem, conseguem sempre estar eletrificados em condições vantajosas, não é? E, portanto, fui a uma reunião ao Parlamento e comecei a falar na minha linguagem bairros clandestinos, e a deputada disse-me: senhor engenheiro, não se diz bairros clandestinos, diz bairros informais. E, portanto, aqui não é gestão de resíduos. Mas eu explico. Resíduos informais. Mas eu explico o motivo. É combustível usado na medida em que apenas 5% do conteúdo energético foi usado. Há ainda bastante combustível. Em França já se faz reutilização deste combustível, e França quer aumentar porque existem vários reatores que podem usar combustível reutilizado misturado com combustível novo para continuar a sua operação. E isso é bastante vantajoso. É preciso ver que os resíduos, embora as pessoas tenham primeiro a noção ou muitas pessoas têm, certamente aqui não, mas que é um líquido verde viscoso estilo Simpsons, na realidade não é, são elementos vitrificados e armazenados de forma estável após passarem por um período de 5 a 10 anos por piscinas para arrefecerem. Há um aspecto importante que é a densidade. Da mesma forma que o combustível é denso na sua produção de energia, os resíduos também são densos. E só para terem uma ideia, se toda a eletricidade ao longo de uma vida, cerca de 80 anos, fosse produzida com base em energia nuclear, a eletricidade de cada pessoa, os resíduos resultantes da eletricidade para o consumo de uma pessoa caberiam num terço de uma lata de refrigerante. Isto porque somos portugueses. Se fôssemos americanos, precisaríamos da lata de refrigerante inteira, porque usam 2,7 vezes mais eletricidade per capita do que nós. Ou seja, embora pareça ser um problema muito grande, os resíduos existem, são perigosos, isso não se pode ignorar, sabe-se como os tratar, e eles ocupam pouco espaço. Só para terem uma ideia, todos os resíduos da Suíça, das centrais suíças, até 2050 vão caber num armazém armazenado em contentores, que tem a dimensão um pouco maior que um ginásio ou um campo de basquetebol. O que dá uma ideia, muitas centrais americanas que chegaram ao fim do seu período de operação, os resíduos estão no parque da central, mas ocupam pouco espaço. É verdade que depois é preciso ir para a deposição geológica profunda. Por exemplo, Onkalo, na Finlândia, está em vias de entrar em operação, vai receber todos os resíduos da Finlândia e da Suécia, presentes e futuros, e consegue-se armazenar de forma segura, sempre na perspectiva de se poder lá ir e reaver o combustível usado para futuros reatores,
porque a tecnologia e a ingenuidade humana permite avançar e certamente os fast breeders vão poder ir mais longe e conseguir recuperar grande parte desta energia. Só aqui estou de acordo com tudo, mas não posso resistir a um comentário, que se efetivamente o combustível utilizado, se os resíduos nucleares não são resíduos, são combustível potencial que só estão gastos ainda a 5%, eu também diria que o CO2 que está na atmosfera também é combustível, também é matéria-prima, tanto disponível, potencial para fazer combustíveis sintéticos, para fazer, por exemplo, metano sintético, CH4, juntas hidrogênio, tens CH4. E depois a questão do MOX, que falaste, que França faz em La Hague reciclagem do plutónio, portanto, tem dois problemas à partida, portanto, que são apontados. Portanto, é que só pode ser feito uma vez. Portanto, é sobre o plutónio. Portanto, o combustível de uma central só pode ter um ciclo de produção de MOX. Outra é que, por exemplo, em França, que tem apostado imenso nisso, corresponde a 10% do combustível. Há 22 centrais das 56 que o podem fazer e pode ser utilizado. E a solução que eu vejo de fundo, e como tu dizes, a ingenuidade e pode ser feita, não falámos muito, mas são os tais fast breeders, que a França tentou fazer já 3 vezes, foi o Fênix, o Super Fênix e o Astride, e acho que para ir por este caminho, e é o que eu digo, o renascimento do nuclear exige um grande esforço de investigação e desenvolvimento, para ir por este caminho é os fast breeders, não é o MOX, não é? O MOX é um band-aid. Bom, há o MOX, também há o Remix, que é ligeiramente diferente, portanto, há várias opções. De qualquer forma, é preciso não esquecer que é algo que nós podemos recuperar. Eu não podia estar mais de acordo em relação ao metanol, usar o CO2, mas precisa de eletricidade. E tanto o hidrogênio também precisa de eletricidade, e aí o nuclear pode dar uma solução bastante interessante para produzir metanol, amoníaco, dessalinização, que por acaso anunciou ainda ontem, Marrocos está a apostar no nuclear para usar para dessalinização da água, ou seja, tudo o que é... Eu li agora, desculpa lá, estou sempre a interromper, mas nos países árabes, portanto, ter uma central nuclear é prestígio, mas é prestígio não é pela eletricidade, é por exemplo, ter uma potência nuclear. Eu lembro só, há 3 histórias que eu acho engraçadíssimas. Outra é nas memórias do Shimon Peres, como ele convenceu no fim de um governo há 60 anos, ele tem nas memórias como convenceu o governo francês a vender-lhe uma central nuclear que nunca foi construída para produzir eletricidade. Hoje em dia é o Centro de Investigação Shimon Peres no deserto do Negev, que faz ogivas nucleares. E depois o empenho que eles têm em que os países à volta, e digo Iraque, destruíram a central nuclear, que não era uma fábrica de armamento, destruíram a central nuclear da Síria, tem assassinado e tentado destruir permanentemente o programa nuclear do Irão, que o Irão diz que é um programa pacífico. Eu devo dizer que eu acho totalmente errado tentar associar proliferação de armas nucleares ao uso de nuclear civil para a produção de energia elétrica, porque da mesma forma então poderíamos associar o desenvolvimento da indústria aeronáutica ou a indústria aeroespacial à produção de aviões de combate ou à produção de mísseis que igualmente destrutivos e que poderiam ser problemáticos, e um míssil pode não ser destrutivo como uma bomba nuclear, mas um míssil atirado a uma barragem também poderia causar destruição. Bem, ou seja, não, mas eu queria voltar a esta questão, porque é preciso relembrar que apenas 25% dos países que têm energia nuclear é que têm armas nucleares, e todos eles resultam de programas do passado, não de programas atuais. É possível que haja alguns que o queiram fazer, e se o quiserem fazer, tal como Israel, conseguirão fazer sem sequer ter nuclear civil. Compraram uma central nuclear civil, foi no país que fizeram. Poderão o fazer certamente. Agora, o que é certo é que toda a regulação existente, a Agência Internacional de Energia Atómica, que intervém sempre que existe nuclear civil, também limita bastante a capacidade de proliferação de armas quando existe nuclear civil. Noto o seguinte, eu tenho lido a imprensa americana sobre o caso da Arábia Saudita, que quer fazer também uma central nuclear, mas que põe como condição para fazer que queremos fazer nós próprios o enriquecimento do urânio.
E os Estados Unidos querem deixá-lo fazer porque eles estão por isso como condição para refazer relações com Israel, para criar ali um clima e os Estados Unidos estão a dizer que o caminho que estão a tentar fazer é dizer, está bem, mas a central de enriquecimento não é operada por vocês, é operada por nós americanos, exatamente para lhes proibir, justificar o acesso. E o problema grande que está é que os Emiratos, no contrato que têm de não proliferação, dizem que se qualquer outro país árabe tiver enriquecimento do urânio, nós ficamos escusados, ficamos livres desta restrição de não fazer enriquecimento, nós também faremos. Naqueles países, fazer enriquecimento de urânio é prestígio. Muito bem. Pronto, esta era outra frente, a geopolítica, mas o tempo começa a... Há uma questão última, um bocadinho pensando aqui na nossa terra, e que tem a ver, naturalmente, a APE cumpre a sua missão e promove discutir este tema entre especialistas, mas há um mundo para fora desta sala e para fora deste... E o tema da aceitação pública é decisivo nestes projetos. Não há volta a dar. E, portanto, a minha questão, e a última questão, acredito que o Bruno seja mais otimista, porque, pronto, eu quero que ele se mantenha motivado a estudar, porque a investigação e desenvolvimento é decisiva. Eu gosto sempre que a minha escola tenha um centro de competências e, portanto... mas a minha questão é, para o Bruno e depois para o António, em relação à aceitação pública, o ponteiro vai mexer alguma coisa ou estamos no artigo do delegado Domingos e não há... Não, eu penso que a aceitação pública tem vindo a aumentar. É verdade, não existem não tem havido inquéritos nesse sentido. O último, creio que foi feito pelo Expresso em 2007, em que dava uma aceitação da ordem de 52% em 2007 da energia nuclear. Recentemente, a única coisa que eu conheço mais engraçada foi a poll que o Miguel Prado fez no Twitter e que teve um resultado interessante, provavelmente inesperado, de 70% de pessoas que veem o Twitter a favoráveis ao nuclear. Vale o que vale. Eu acho que era importante, de facto, avaliar melhor... Há o survey da APE, pá, pelo amor de Deus. O APE é mais qual é a pertinência, não é um survey do ponto de vista... Vocês não desvalorizem, eu estou a fazer aqui o melhor possível, não valorizem coisas, foi o Sporting, agora é isto, pelo amor de Deus. Não, mas eu acho... Eu acho o survey da APE, acho que é relevante, é que existem 25% das pessoas que trabalham no ramo que acham que deve ser debatido. E acho que isso aí já tem bastante valor. Em termos da aceitação pública, o que eu gostaria de dizer é, primeiro, não se faz uma coisa destas sem ter um contrato social com a população. Isso aí eu não tenho a mínima dúvida. E eu acho que muitas das empresas e dos operadores que trabalham em renováveis estão a descobrir isso agora. O contrato social e que a dificuldade que é convencer não são favas contadas, é preciso educar a população, mostrar as vantagens. O nuclear cria empregabilidade a nível local, basta ver que agora, muito aqui perto, em Almaraz, o alcaide local está contra o encerramento da central, porque põe em causa não só os trabalhadores da central, mas toda aquilo que é a economia local que gira em torno de central, as pessoas que vivem ali e que gostam de estar ali, não só porque são trabalhadores, mas criou-se toda aquela empregabilidade a nível local. Há um aspecto interessante também, e que é muito ignorado, que é qual é o fator multiplicador em termos de produto interno bruto criado pelo nuclear. Tem havido alguns estudos recentes e interessantes, e o fator multiplicador no produto interno bruto é qualquer coisa da ordem, por cada euro investido, recupera-se 4. No caso das renováveis, estudos similares apontam entre 1.1 a 1.7. Obviamente muito melhor que, por exemplo, os combustíveis fósseis, que é inferior a 1 a recuperação para o produto interno bruto. Eu acho que este tipo de coisas é desmistificar aquilo que são os medos tradicionais e muitos mitos associados ao nuclear ajuda. Fazer um contrato social com a população e fazer com que a população compreenda as vantagens. E existem alguns países onde o Yes in my backyard é cada vez mais presente. Na Polónia tem havido lutas entre várias zonas porque querem lá as centrais nucleares,
porque é um fator de desenvolvimento local e a Polónia está a apostar. Também na Finlândia o mesmo se tem verificado. Por isso eu acho que passa pela educação, passa por explicar, passa sobretudo por este contrato social e a obrigação que temos de falar com as populações. Vidigal, achas que... Eu, na minha vida profissional, já tive, como disse, dois grandes desaires, que era miúdo, isso não foi meu, foi Ferrell, mas próprio, que era presidente da empresa, tive o de Foscoa e vi como rapidamente a população muda de opinião e um grande projeto é interrompido. Eu teria grande preocupação com isso. Exatamente, é preciso arranjar um grande compromisso do país antes de começar e isso, a dificuldade que eu vejo específica aqui em Portugal, e estou a falar à vontade, não quero destruir, parece que eu estou a contar nuclear e não estou, não é? A dificuldade que eu vejo é que as centrais nucleares que eu visitei, Forsmark, fui a Three Mile Island e não entrei, mas estive, como todos nós, em Almaraz, estão construídas em zonas com muito pouca população. A minha mulher, por exemplo, na Suécia, quando fomos a Forsmark, teve uma dor de dentes à meia da noite, tivemos de andar à procura de um dentista, não há uma cidade. Encontramos um dentista numa vivendazinha pedida no meio da floresta, fomos lá com um empregado da central, são zonas muito remotas, o que reduz muito o problema, porque sem querer ser alarme, mas uma central nuclear tem uma zona de proteção de 10 milhas, 16 quilómetros, na qual tem de estar preparada e treinada, portanto, todo o esquema de evacuação, como houve em Fukushima. E as pessoas têm de ter comprimidos de iodo, as farmácias são obrigadas da zona, são obrigadas uma filha dos Estados Unidos vivia ao pé de uma central nuclear, tinha comprimidos de colete de iodo ou qualquer coisa desse género em casa, que é o que protege a tiroide. Para a população está disponível para ter periodicamente treinos de evacuação e ter essas precauções todas, tem de estar muito ciente de que a central é útil. É completamente por Almaraz é uma povoação pequeníssima, que se evacua em 3 tempos. Se nós, por hipótese, fizéssemos aqui a central para o orgulho de mostrar onde hoje está a central de Tejo, temos aqui a nossa central, vê o que era evacuar Lisboa, mais Almada. Muito bem. Eu prometi aqui aos oradores que acabava às 7, mas vou perguntar se alguém tem alguma questão para colocar. Depois desta, já perceberam que a agenda, havia aqui conversa por muito tempo, mas acho que corremos os 12 quadradinhos quase todos, aqui naturalmente com a boa ajuda deles. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Temos ali 2 questões ao fundo, 3. Eu só acrescentava já agora que eu não tenho nenhum contrato com os SMRs nem os AMRs, mas os SMRs e os AMRs não têm esse problema, a zona de proteção é mínima. Quer dizer, este grande problema de evacuações e tudo, o que para mim é outra coisa que eu gosto. Desculpa. Obrigado, João, por me chamar jovem, em primeiro lugar. Então vou falar... Eu sou muito rápido a falar. Eu acho que um dos temas que eu acho que acabou por não se falar muito e que eu também recolho da minha experiência é que em Portugal há sempre um nacional pluralismo em relação aos projetos. Começa, isto é sempre uma questão, é sempre 3 meses. E eu gostava realmente de falar assim um bocadinho sobre o tema dos projetos, não é? Quer dizer, o que eu diria só sobre isso é que os projetos tipicamente, à medida que a duração aumenta, e falámos em 9 anos como sendo um benchmark muito bom, têm mais riscos associados. Eu pedia que refletisse um bocadinho só sobre o tema dos projetos e da duração dos projetos nucleares. Olá, boa tarde. Pronto, a minha questão é, o Vidigal falou sobre os custos do combustível nuclear, do urânio, pronto, a minha questão é se as reservas da Austrália, neste momento, se podem mudar as regras do jogo daqui a 10, 15, 20 anos, não sei quando, vai depender das políticas deles, mas podem baixar esse custo que o Vidigal falou, apesar de sabermos que, não sei se, não tenho bem a certeza, mas
que a construção das centrais acho que é a parte mais cara de tudo isto, não é? Pronto. Isso é para o nosso Só outro vou ver debate. como é que vou fazer uma pergunta em forma de comentário. Claro, é evidente. Não. Sobre a questão do mercado. Não, eu fiquei. Não, quando discutiram a questão do mercado, eu fiquei um pouco. Enfim, surpreendido, porque se houve um projeto de uma central nuclear em mercado, foi a que nós propusemos em 2007. Não me lembro de mais nenhuma outra central em mercado, seja nuclear, seja eólica, seja solar, seja o que for, que tenha sido apresentada em Portugal. Todas essas tinham sistemas de apoio em mercado, com financiamento, com investidores e com alguns PPAs no sentido de viabilizar a construção, foi a nossa. Quer dizer, por isso é que não aconteceu, não? Não aconteceu porque o Primeiro-Ministro, na altura, muito traumatizado com a questão da incineradora de Coimbra, nos disse que não estava para correr o mesmo martírio que correu com a incineradora de Martírio, com o receio que tinha exatamente a aceitação pública, que é uma pré-condição. Mas o que é facto é que nós não só propusemos, como a EDP veio ter connosco e disse nós, se vocês avançarem, nós queremos no mínimo 1/3 da central. Por isso significa que não é descabido e que é um mercado sempre, em última análise, que resolve estas questões. E é um mercado que vai resolver esta. Porque uma questão que não foi aqui suficientemente elaborada é que nós estamos numa situação de mercado surpreendentemente atípica. É que, pela primeira vez, nós sentimos aquilo que já sentiu noutros mercados que investiram fortemente em renováveis, é que sentimos os preços nulos e negativos. Eu não vejo como é que nós vamos substituir 6 gigawatts de eólica em fim de vida, estão em fim de vida nos próximos 5 anos, têm que ser substituídas e repowered, quando não há remuneração no mercado. Significa que vai ter que haver outros sistemas de apoio. E além desses sistemas de apoio vai haver também a extensão de rede para receber. Porque quando o António Vidigal falava na rede ao consumo, o problema é que isto não é na rede ao consumo. Isto é a rede para ir aos picos das montanhas onde há vento, a rede para ir ao mar buscar também o offshore wind, a rede para ir ao Alentejo buscar e depois levá-los às barragens para fazer a bombagem, depois trazê-los ao consumo. Nós estamos a falar num investimento brutal que não vai acontecer exatamente pelo problema da estação pública e que é necessário para nós atingirmos os objetivos do PNEC. Eu acho que os objetivos do PNEC são totalmente realistas e não vão acontecer. Por isso nós vamos ser confrontados, por essa razão, e pela razão de Espanha e França não se entendem para o reforço das interligações e estamos limitados aos 5 gigawatts que vão estar prontos em 2028, não vai haver mais. A RTE já disse que qualquer novo terá que ser sujeito a uma análise custo-benefício. Nós estamos aqui sujeitos a uma equação que não fecha. E é essa situação que eu espero que o Governo esteja atento e que quando fizer este análise, este planeamento a médio e longo prazo, tenha todos estes fatores em consideração e faça uma análise de total system cost. Quer dizer, opção por opção, considerar a totalidade dos custos que são necessários e só aí é que vamos saber o que é mais viável. Mas não é essa a prova de novo. A prova de novo é abrir o investimento e se teoricamente nós pudéssemos tirar todos os subsídios que existem neste momento a qualquer forma de energia, deixar que o mercado resolva. Aí eu estou convencido que a nuclear apareceria. Muito obrigado pelo comentário. A pergunta rico como sempre. Não, está dispensado. Está dispensado. Ali atrás. Dizer-lhe de qualquer maneira que a APE, como sabe, a Comissão vai tomar, a nova Comissão, o mercado, está a acontecer em Bruxelas uma agenda bastante rica de decisões. A nossa expectativa é que no início do próximo ano, porque antes disso haverá, podermos fazer um evento da APE, um seminário exatamente sobre o mercado e o investimento na rede, os constrangimentos, enfim, fazemos numa altura, ainda pensámos fazê-lo este ano, mas sabemos que vão-nos dizer que estão à espera de muita coisa, não é? Portanto, talvez no início do próximo ano anuncio já um primeiro seminário do primeiro semestre em que estes temas, haverá sempre incertezas, mas já há mais coisas seguras. Marisa, passa isso.
Muito obrigado. Eu gostaria, em primeiro lugar, de me fazer uma breve apresentação da minha parte, porque eu participei no último Plano Energético Nacional, anos 80. E nessa altura eu defendi claramente a nuclear, houve várias opções corretas. Uma foi o lançamento das eólicas, na altura, a segunda foi do gás natural em Portugal, e a terceira, que foi um erro total, foi a continuação com o carvão. Não foi assim, já estava construída, foi pego, que acabou por se ficar a meio da central, com carvão que vem da Austrália, para queimar, percorrer 200 e tal quilómetros no território, para ir queimar no pego, não se conseguiu perceber. Mas enfim, a decisão foi tomada e eu fiz uma declaração de voto contra, era a favor da nuclear e penso que tenho razão, quero fazer a minha declaração de voto, portanto, sobre essa matéria. Mas em todo caso, o que eu queria salientar é, em primeiro lugar, felicitar a Associação Portuguesa de Energia e aqui o seu Presidente por ter tido, pela primeira vez que eu saiba, posto este tema em debate. Porque a Associação Portuguesa de Energia não será da energia se não incluir todas as energias primárias e sobre ela se debater. Porque eu, pessoalmente, já fui a favor da nuclear, aceito perfeitamente que chegue à conclusão, através de uma abordagem científica e não de psicologia de medos, no qual o medo está incluído, se quisermos, mas científica, chegámos à conclusão que é um disparate termos a nuclear em Portugal. Eu nunca vi nenhum estudo, são botados que cada um vai tendo, eu também tenho as minhas botados, mas não de uma forma racional. Estamos na casa dos engenheiros, nós aprendemos a atuar através das razões científicas e factuais. Por isso, eu queria felicitar a Associação Portuguesa de Energia, por noutras ocasiões eu verifiquei que se afastava da discussão do nuclear, mas desta vez, sim senhor. A segunda que eu gostaria aqui de salientar, o professor Bruno Gonçalves, pela coragem que ele teve de reintroduzir o debate nuclear em Portugal a partir de há 3, 4, 5 anos. E render homenagem, porque de facto tenho visto nas escolas, nos sites que ele publica, etc., de trazer para o debate elemento e carregar de importância, não apenas para especialistas, mas para o grande público, de perceber o que é que está em jogo. Obviamente não estamos aqui a vender que é tudo uma maravilha nuclear. Agora, se chegarmos à conclusão que tudo supesado é contrário aos interesses do país, então pomos um traço vermelho na nuclear. Bom, o terceiro elemento é que me parece, e já foi referido, é que só podemos tirar conclusões nucleares se houver um planeamento energético integrado, onde todas as componentes de energia primária e dos problemas da distribuição, etc., possam ser aí subsados. E perante estamos a falar de um sector, é preciso não esquecer que é o sector onde mais se investe em Portugal, ou em qualquer outro país. A percentagem de investimento sobre o total de investimento em energia brutal, é enorme, e vai continuar a ser, e portanto é de relevância nacional que se faça um planeamento energético. E sobre eles, bom, sim senhor, há a favor, há contra, ser tudo subsado e, obviamente, ao nível adequado, julgo que do Governo, aquele que nos representa no Governo, ou eventualmente do Parlamento, de tomar uma decisão esclarecida e permitir que o grande público tenha acesso a um documento integrado onde estão lá as coisas a favor e contra. Essencialmente, eu acho que me fico por aqui. Eu, como tenho inclinação nuclear, discordo de muitas coisas que foram ditas hoje, especialmente aqui do engenheiro Vidigal, que claramente representa, eu peço desculpa, a EDP, que um bocadinho sempre tomou nesta posição há 40 anos, que eu saiba, a posição sim nuclear, mas talvez não, ou não nuclear, mas talvez sim. E nesta, eu peço desculpa de o dizer, é claro que hoje já não precisamos só de uma EDP, porque há vários produtores de eletricidade, mas do engenheiro Vidigal, com a sua sapiência e dedicação que deu à energia através da EDP e de outras empresas, mas peca ainda pelo seu problema da dúvida do sim, mas talvez não, ou não, mas talvez sim. E isso é o pior que há. Obrigado. Eu só queria dizer que eu hoje em dia não trabalho para a EDP, trabalho para os concorrentes. Mas havia uma que era o... Ainda existe ali mais assistente, temos que fazer... E aqui? É só uma pergunta. Então aqui, antes de... E depois tomem nota.
Faz nota das perguntas, senhor. Há uma pergunta. Eu vou fazer mesmo uma pergunta, mas antes disso queria felicitar a Associação Portuguesa de Energia por ter levado a cabo este debate, que é um debate, a meu ver, importantíssimo. Importantíssimo. Porque, já agora deixem-me só dizer isto, que não é uma pergunta. Eu, quando me licenciei no técnico, fui para a Alemanha fazer um estágio para aprender energia nuclear. E, na altura, numa empresa que era a EEG, que estava a fazer uma central nuclear. E eu percebi ao fim de um ano que não tinha know-how suficiente para estar naquele projeto. Não tinha know-how suficiente. Aliás, o meu chefe disse: ouça, você, deixa-me dizer, até é uma pessoa competente, mas tem que tirar um grau de física nuclear para tratar deste assunto. Não é? Bom, e aí é que eu me dediquei às redes elétricas. Desculpem lá também falar nisto. Como sabem, eu até sou autor de um livro sobre redes elétricas, não é? E agora deixa-me dizer isto, que está a ser feita agora a 5ª edição. Não é? Está a ser feita agora a 5ª edição. Bom, mas a minha pergunta, agora a pergunta é que é mesmo. Há um país aqui na Europa que tradicionalmente é o motor da economia, que é a Alemanha, não é? Que parece que vai fechar as centrais nucleares. Ou já fechou as centrais nucleares. Fechou todas. Mas a questão é esta, mas isto tem alguma lógica? Isto tem algum sentido que a Alemanha vá fechar as centrais nucleares? Isto vai ser reproduzido pela Europa, não é? Quer dizer, eu, para ter a verdade, acho que é uma coisa que... Não sei, por isso é que é uma pergunta, não é? Não faz assim. Obrigado. A minha pergunta tem a ver se há a possibilidade de... Já foi aflorado durante o debate, mas não percebi exatamente qual era a opinião. Se há a possibilidade, tanto para o engenheiro António Vidigal como para o engenheiro Bruno, se há a possibilidade de construir centrais de média capacidade para substituir as de ciclo combinado quando estas chegarem ao seu fim de vida e, eventualmente, qual seria a localização ou localizações ideais. Em relação à questão só da segurança nuclear, hoje em dia vivemos num lugar geopolítico muito diferente e, portanto, parece-me que aquilo que antigamente era uma liability, material físsil necessário para o enriquecimento, para a criação de bombas nucleares, hoje em dia é cada vez mais um asset, no sentido em que as frotas nucleares, tanto da França como da Inglaterra, encontram-se bastante envelhecidas, têm que ser renovadas. Há um enorme offset face à disparidade de ogivas nucleares russas, e países como a Polónia, neste momento, são putativas potências nucleares também para aquilo, enfim, que se sabe. Obrigado. Não, um bocadinho em linha também desta última pergunta. A mim, estrategicamente, faz-me sempre alguma confusão a energia nuclear por uma questão até mais de project finance, até porque eu acho que o país é diferente, e o engenheiro Sampaio Nunes referiu isso, é diferente do que era em 2007. Portanto, uma central nuclear custa à volta de 8 mil milhões de euros, e nós andamos há 50 anos a discutir um aeroporto, e faz-me alguma confusão realmente este debate em termos de termos uma central nuclear com custos tão elevados, mesmo com os CFDs, como é que isto hoje em dia pode ser operacionalizado num mercado completamente descentralizado. E depois, a energia nuclear é a única fonte de energia cujo LCOI tem crescido ao longo do tempo, muito pelos temas de segurança, e também gostava de ter algum comentário vosso relativamente a isto, porque está em contraciclo com as restantes fontes energéticas. Obrigado. Posso começar, se calhar? Sim, vou começar, se calhar, por estas duas últimas... por estas duas últimas perguntas. O LCOI cada vez mais tem sido demonstrado que não é
É uma métrica, mas não é a métrica mais adequada para comparar todos os custos. É uma métrica que existe, é uma métrica de facto que tem vindo a aumentar, mas para compararmos energia despachável com energia intermitente, não é a métrica adequada, e daí a importância e o foco nos Total System Costs e a importância de os fazer, porque nós temos que ver de uma forma integrada. E é quando se integra uma central nuclear ou a opção nuclear, as várias opções nucleares na rede, face àquilo que é a alternativa, quer seja renováveis mais gás, quer seja renováveis mais armazenamento, qual é o custo, e aí, como eu referi, até mesmo a Lazard já começou a introduzir o LCOE do Firming Intermittency, porque de facto muda completamente a figura. Por isso, eu acho que esse aspecto, eu acho que temos que começar a usar múltiplas métricas para fazer essa avaliação e começar a comparar coisas que são comparáveis, que é, na realidade, não é a instalação e o custo só da instalação, mas toda a implantação naquilo que é a rede. A outra pergunta, e que está relacionada também com o nacional porreirismo, há aqui um aspecto que eu devo dizer que me chateia particularmente compararem e virem sempre buscar o aeroporto ou o TGV ou o que quer que seja. Porque, para mim, isso resulta do nosso país ter uma perpetuação da mediocridade. Sempre foi assim e sempre será, e toda a gente parece aceitar que nunca se fez, nunca se fará e não conseguimos ser melhores. E eu acho que não. Temos aqui uma nova geração, já disse isto também quando houve uma sessão da AIP. Eu acho que nós temos que criar as condições para esta geração perceber que consegue dar mais ao país, que consegue dar resposta ao país, e é verdade, aconteceu, temos dificuldades em decidir, mas nós temos que exigir que sejam tomadas decisões, em vez de aceitar que isso é assim a vida. E esse aspecto aí acho que não é aceitável. A perpetuação da mediocridade não é de todo aceitável, nós temos que combater isso. Será difícil fazer um projeto deste? Certamente. Será necessário muito investimento, há muita dificuldade. O projeto, a média de tempos, vai a alguns, a média do mundo é de 7,6 anos, na média de 2022, pode ser 9 anos, como foi os Emirados Árabes Unidos. As coisas, de facto, demoram tempo, têm que ser bem feitas, têm que ser bem planeadas, têm que ser bem organizadas, e isso exige, de facto, uma organização, se calhar diferente daquilo que tem-se conseguido até agora, mas não há razão nenhuma para não conseguirmos fazer projetos grandes. Vamos fazer para que o país tenha essas competências. Estamos aqui na Ordem dos Engenheiros para que haja engenheiros capazes de gerir estas obras e de nos levar mais longe. Eu acho que não podemos aceitar de todo a perpetuação da mediocridade, acima de tudo. É otimismo, se calhar há algum otimismo associado, mas se queremos ir mais longe, temos que, de alguma forma, romper esta barreira. A Expo 98 é um bom exemplo, pronto. E era só botão, e botão é uma parte bastante importante. E planeamento, mas e o botão é uma parte importante de uma central nuclear. Em relação ao armamento, pronto, eu já disse, acho que o que podia dizer do armamento. É perigoso, mas também é perigoso incentivar a engenharia aeronáutica, a exploração espacial, tem impacto, e eu acho que de facto é um mundo diferente, mas não é o nuclear civil que vai mudar este mundo. O nuclear, desde a bomba atómica e desde o Oppenheimer, que o nuclear está liberto e foi dado ao mundo. E não vamos alterar só porque deixamos de fazer centrais nucleares. Vidigal, o professor... já não tenho quase nada a dizer. Já não tenho. Do Zé Pedro, eu também não percebo como é que a Alemanha fechou os melhores reatores da Europa. E também, sim, e também não se percebe totalmente como é que Espanha, que tem 7 reatores com 7.100 megawatts, 7.4, portanto, não é 7.1, eu estive a ver isso ontem. Mas é a mesma coisa, portanto, tem 7 reatores que totalizam 7.1, os vai fechar. A única explicação que eu vejo, vai fechar todos, vai fechar já dentro de 2 anos, os dois de Almaraz, começar o primeiro e o segundo de Almaraz. A explicação que eu vejo, há uma explicação que eu vejo e que não tenho qualquer informação interna, é que os donos não querem continuar não querem investir o que é necessário para prolongar a vida dos reatores. Com os impostos que têm, não com o que está neste momento na mesa, e é dito para a Associação Nuclear que há a mania que
há a maníaca nuclear, tem dado uma fortuna às elétricas. As elétricas sempre perderam dinheiro com os nucleares, exceto nos últimos 3 anos, quando os preços estiveram altíssimos. E já agora, quando às vezes temos pena de Portugal não ter feito o mesmo que os espanhóis, de ter construído este parque nuclear, eu estava em Bilbao, quando Lemonis, no dia que a central de Lemonis parou, e uma central completamente pronta, que só faltava colocar o combustível, e lembram-se porque é que parou, ainda se lembram, porque nessa noite em que eu lá cheguei, anterior ao dia que eu lá cheguei, a ETA matou o engenheiro-chefe da central e disse que mataria todos os seguintes e nunca mais houve voluntário. Quer dizer, portanto, é o que eu vejo, o problema de investir da tal... A história, eu estava com o Amarante Santos, estava com 3 colegas, portanto, essa está respondida. O resultado seria igual se eles dissessem que matavam o diretor de uma outra empresa. Sim, não disseram. Mas desculpa. A questão do armamento, eu tenho uma opinião contrária do Bruno. Eu acho efetivamente que é um ativo. Quer dizer, portanto, ter know-how completo nuclear para se isto der tudo para o torto, ser capaz de fazer um par de ogivas, eu confesso que posso ver um ativo. E o Kilian enviou-me uma conferência, portanto, do Imperial, que se chama portanto, Energy Future Lab, em que estavam 2 professores japoneses e disseram que ao nível central, hoje em dia, há aceitação do nuclear. Ao nível regional, há rejeição. Mas o que faz unir o povo todo do Japão é a questão de segurança. Não queremos construir nenhuma ogiva, mas viemos a ter um problema com a China, queremos ser capazes de poder fazer. E eu digo que, como na evolução que isto está tudo a ter, eu acho que ter a capacidade de engenharia e cientistas para precisar... não estou à espera que seja preciso fazer, mas eu considero isso um ativo. Depois a questão que foi perguntada do urânio do Canadá, efetivamente, da Austrália, desculpa, a Austrália e o Canadá, efetivamente, quem tem as maiores reservas, e as do Canadá, então, são excepcionais, que chegam a ter teores de 20%. Mas nestes 6 milhões que estão levantados, já está considerado, portanto, esta quantidade totalmente considerada, e considera-se, há um livro que se chama o Red Book, que faz anualmente o levantamento dos recursos. Ele diz que atualmente com estes valores há 6 milhões, se o preço subir para o dobro, há potencial para mais 8 milhões. E aqui a do Pedro, portanto, a do Pedro só queria... A do Pedro só, sim, era a questão dos preços negativos em Portugal. Eu só queria dizer que em França há mais horas de preços negativos. E a nuclear não resolveu os preços negativos, o que quer dizer, nós temos um problema de saber como é que se vai reinvestir em eólica. O problema é muito maior em França, que têm de reinvestir em nuclear e não podem fugir a isso, pelo menos se prolongar a vida, como eles dizem lá no Senado, a partir de 2030 vão cair pela ribanceira, como eles dizem, 3 gigas de produção nuclear por ano, vão começar a desaparecer todo o parque nuclear. Muito obrigado. Eu acho que foi aqui um fim de tarde muito interessante. A APE agradece as notas simpáticas, digamos, quase desproem a palavra, da coragem de organizar um evento destes, mas pronto, vamos lá ver como é que isto corre, mas, em particular para o Presidente da APE, mas, de facto, é importante que se fale e que se saia do LinkedIn, a certa altura é desesperante andar ali a ver estes amigos e, portanto, foi essencialmente trazer o LinkedIn para aqui. E, portanto, e dizer aqui uma coisa que, Vidigal, só para acabar, uma coisa que eu tenho muitos anos de setor, eu quero acreditar, às vezes passa a ideia de que está a ser feito planeamento energético. A gente não pode, só porque fomos nós. Eu acredito que esteja a ser feito e que às tantas haja... E, portanto, temos que confiar. Eu sou muito otimista, não é? E, portanto... Não está. E, portanto, vamos confiar que, sobre isto. Quanto ao tema do nuclear, acho que hoje conseguimos passar pelos pontos todos. Não se resolveu, mas acho que esclareceu.
e a disponibilidade do Bruno e do António são excepcionais e sei que para mim valeu a pena e para vocês também, com certeza. Muito obrigado, até à próxima.